Estamos prontos para o nosso episódio do Método Haja. Vamos aqui conversar com duas mentoras extremamente diferentes e totalmente iguais. Vocês vão entender o porquê. Eu sou a Jaqueline Mamed, essa é a Renata Matos e essa é a Sol Mayumi. Apresentem-se, meninas. Meu nome é Renata, sou casada, tenho 2 filhos e estamos aqui inaugurando esse podcast, inaugurando essa mentoria, na presença dessa mentora maravilhosa, na presença dessa amiga de mentoria também, e aqui para trazer para vocês o melhor a respeito de inteligência emocional, de criação de filhos, de família, dos jovens e tudo mais. De enriquecimento familiar, né? Enriquecimento familiar nada mais é do que você pegar todas as inteligências que temos, sabedoria, técnicas, ferramentas, para aplicar num único propósito, que é o enriquecimento familiar. Nossa, se apresenta pra gente, Solzinha. Bom, meu nome é Solange Mayumi, sou casada, tenho 51 anos, fiz a minha transição de carreira faz 3 anos, tenho um filho de 13 anos e estou aqui sendo mentorada pela Jaque Mamed, que é uma mentora espetacular, não é porque estamos aqui na frente dela, né, Rê? Ela falou Claro que ia que não. combinar isso. Não, mentira. Não, nós não combinamos. Não combinamos nada. Isso é verdade. E realmente é um prazer enorme ser a sua mentorada. Eu digo mesmo. Ô, meninas. Meninos, né? Os meninos vão assistir também? Se vocês assistem, assim, sim! Pra dar ibope pra gente. Seguinte, Renata é uma empreendedora nata. Olha, rimou! Renata é uma empreendedora nata. Até rimou. E ela teve um chamado do reino para poder encapsular a mensagem dela e entregar para as pessoas. Conta um pouquinho da tua história pra gente, rapidamente, pra gente poder trazer a sua mensagem de uma maneira cortante no coração das pessoas. Bom, um pouquinho, com quantos minutos, né? Porque vou tentar resumir ao máximo. Mas eu saí de uma situação de implantação de sistemas, né? A vida toda eu trabalhei, saí de casa muito cedo, eu sou do interior de Minas Gerais. E por diversos motivos e pelo trabalho do meu esposo, nós nos mudamos várias vezes. Durante 25 anos de casado, nós nos mudamos 18 vezes. E nessas indas e vindas, até um determinado momento eu consegui continuar no CLT, até que depois não foi mais possível. Já empreendi em uma distribuidora de produtos de cabelo, já fui sócia de uma empresa de inox, né, uma pequena indústria de inox. Depois a gente fez um empreendimento num caminhão e agora eu achava que estava tudo certo, eu achava que eu já tinha me encontrado e estava sossegada na minha zona de conforto, até que eu encontrei esse chamado, encontrei o Pablo, comecei a acompanhar, comecei a entender de inteligência emocional, comecei a fazer o processo de autoconhecimento. E tudo isso, uma coisa foi puxando a outra, e eu conheci a Jaque, e isso foi me levando a outras águas, né? Hoje, como mentora, palestrante, eu atuo na área dos jovens, na família, com os professores, com os formadores, né? E realmente é muito gratificante porque eu achava que eu não precisava me reinventar, não precisava fazer mais nada. Estava tudo certo, meus filhos estão adultos praticamente, só que algo me trouxe a isso e aqui estou nessa missão, nessa linda missão, na verdade, porque a sociedade precisa muito de jovens e famílias com cada vez mais inteligência emocional, tendo noção da sua identidade, que cada um de nós somos imagem e semelhança do Deus vivo, e é isso. E aí, aqui estamos nesse processo. Muito legal. E sabe o que é interessante? Que cada uma... Aqui todas falam de ativação de identidade, de inteligência emocional.
só que cada uma tem uma característica, uma linguagem diferente, e eu acho que isso que torna isso mais interessante, né? Por isso que eu falei que são tão diferentes e são tão iguais, porque o projeto é o mesmo, mas muda toda a configuração quando elas se remetem ao público, né? Então, Renata fala muito para educadores, para formadores, que são esses professores, pais, ela atua muito em frente de colégios, igrejas também, né? Projetos sociais. E Mayumi vem com uma roupagem de doutora e de repente ela tira essa roupagem de doutora. E aí, Solzinha, conta pra gente. Pois é, eu trabalhei 23 anos como dentista na área de prótese e o que eu comecei a sentir? Por que a minha transição de carreira, né, Jaque? Porque eu senti que parece que eu estava atraindo meus pacientes. Eu ia ao consultório, não muito animada, mas eu voltava muito alegre. E aí isso começou a me incomodar muito. E eu realmente comecei a sentir. Eu creio que Deus não quer só isso de mim. Trabalhar na odontologia, criar meu filho, né, cuidar do meu marido, da minha família, do meu consultório, dos meus pacientes. E sim, algo pulsava dentro de mim. E eu tinha essa sensação realmente que eu estava atraindo meus pacientes, que eu não estava trabalhando já de uma maneira almática, sabe? Feliz, conectada 100%. E foi quando isso começou a me incomodar. E na época da pandemia, eu me conectei online com uma psicóloga e uma terapeuta. Inclusive, essa terapeuta fez a transição de carreira. E foi quando começou a plantar essa sementinha. Mas é claro que veio muitas vozes, né? Você não consegue, você já é velha, você já tem quase 50 anos, por que você não fica mais 10 anos dentro da odontologia, né? Tá quase e acabando. se aposenta aí, né? Você não sabe fazer outra coisa, então fica na odontologia mesmo. E foi muito essencial eu ter ajuda, por isso que é tão importante a gente estar conectada com pessoas que têm o seu mesmo propósito, que entende as suas necessidades, né? Então, foi quando eu decidi realmente fazer a transição de carreira e hoje eu estou aqui há 3 anos como terapeuta, passei por várias formações e esse ano a gente se conectou, né, Jaque? Em maio, foi em maio, né? Foi. Em maio eu conheci a Jaque através de um curso que eu fiz, depois desse curso nós conectamos com a Jaque e aí começou a nossa caminhada. Foi quando a Jaque começou, né, mentorar nós, mulheres, e deu uma... Tá virando, né, que deu, né, tá virando assim, ó. Cada reunião que a gente tem com a Jaque, cada aula que a gente tem com a Jaque, dá uma grande virada de chave. E sabe o que é interessante? Gente, vocês vão ver muito ela falando Jaque, porque aqui todas temos algo muito essencial para o crescimento, que é a gratidão. Isso pra gente é um valor muito alto, tá? Então, não é que eu sou boa, não, tá? É porque elas são gratas mesmo, né? Não é que eu sou maravilhosa. Vocês vão achar que eu sou incrível e maravilhosa, mas não é. Elas são gratas e elas são muito boas, elas são eficientes, elas são rápidas, elas erram rápido. E por isso que elas têm resultado. Mas a questão que eu vejo muito em Renata, quando Renata fala assim, eu tava em casa e de repente eu tive um estalo. Esse estalo não é estalo, esse estalo ele vem sendo construído. E a gente estava até falando hoje de manhã, né, que precisa ter uma indignação dentro de você para que saia. Sol também a mesma coisa, ela começou a se sentir incomodada, de repente... Quando ela se viu, não. Todo mundo falando, não, mas não vai. Falando 1001 vozes na cabeça dela. Só que tinha uma indignação dentro dela que ela falava assim, ou eu vou ou eu morro. Então, a pergunta, né, que a gente faz para as pessoas, aonde que está o seu ponto de indignação? Qual é o grau que ele está? Como que está o seu termostato hoje em termos de indignação? Né? As meninas, elas encararam e eu entendo que não importa onde você esteja, você vai arrumar recursos. O Sol estava dentro de um consultório, Renata estava dentro do lar dela e ambas estão aqui hoje, né? No mesmo ponto, fazendo as mesmas coisas, falando né, para pessoas diferentes, mas das mesmas coisas, com o mesmo propósito. Conta pra gente como que foi esse eu vou. Então,
eu já estava nesse processo de autoconhecimento, servindo na igreja, atuando no canto, e cada vez mais eu via que a gente tem capacidade e as pessoas precisam de um pouco da nossa história, da nossa vivência, da nossa experiência. E eu ouço falar muito, a sua história salva vidas. E eu fui usando isso na igreja. Só que cada vez mais, quando eu comecei a ouvir o Pablo, eu entendi e comecei a estudar sobre autoconhecimento, e a virada de chave foi a palavra quando diz, né, o talento, que tinham as três pessoas chegaram e o Senhor deu um talento a cada um, né? Para um ele deu 2, para um outro ele deu 1, para outro ele deu 5. E aí ele saiu, se retirou e depois ele voltou e quis saber o que cada um fez com esse talento. E na hora que eu vi isso, a virada de chave foi exatamente essa. O que eu estou fazendo com o meu talento? Na realidade, eu nem achava que eu tinha algum talento. Porque, vamos combinar, você está na sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua estrutura familiar, é muito cômodo. Só que quando você sai para fora, você se depara com pessoas, estar na área onde as pessoas têm conflitos, onde as pessoas não gostam de ouvir o que você tem para falar, onde as pessoas estão com problemas, e você se posicionar perante a isso é muito difícil. Então, conecta exatamente com aquela outra palavra onde o Senhor diz, né? Você amar aqueles que te tratam bem é muito fácil. Você tem que realmente estar nos ambientes onde as pessoas não estão entendendo o poder do momento que nós estamos vivendo como sociedade. As pessoas doentes, os jovens doentes, as famílias doentes, os pais trabalhando como loucos para prover, para dar tudo do bom e do melhor para os filhos, e na cabeça deles está tudo certo, é isso mesmo, meus filhos precisam disso, porém, se isso está tudo correto, está tudo certinho, por que as crianças e os jovens estão tão solitários? Por que eles estão tão deprimidos? Se essa conta estivesse fechando, por que cada vez mais nós temos jovens querendo simplesmente tirar as vidas? Então, isso não está funcionando, algo aí está errado. E eu fui entendendo isso e eu falei, gente, precisa fazer um movimento. E quando eu fiz a minha primeira palestra, que foi num colégio, foi para os professores. E aquilo para mim foi assim, libertador, porque eu não tinha noção e nem entendimento da capacidade. Não é que a capacidade é minha, mas as pessoas estão tão sedentas que quando você leva um pouco de conhecimento, exatamente, é como se você realmente estivesse abrindo os olhos delas. Deus, então eu comecei isso. Primeiro com os professores e depois eu comecei a atender os jovens. E assim, é libertador. Tudo bem que você não vai salvar todo mundo, mas você vê a carinha deles, o olhinho de cada um, é muito maravilhoso. Eles estão sozinhos. Eles estão tentando tratar com os seus problemas, eles estão tentando levar as suas dificuldades de forma solitária. Meu Deus. Não é o material que vai sanar isso, eles estão precisando de presença. Uau. E eles não estão tendo presença, os pais não estão tendo noção que isso está gerando uma problemática muito grande, e a sociedade cada vez mais está indo por um caminho que a conta não está fechando. A verdade é essa, a conta não está fechando. E até quando nós vamos ficar de olhos fechados, ver que essa conta não está fechando e bonitinha lá no quentinho do nosso sofá, né, no recanto da nossa casa, e falar, não, esse problema não é meu, isso. Cada qual com o seu problema, e eu não tenho nada a ver com isso. E quando eu pensei, né, diante do Senhor, quando ele virar para mim e falar assim, cadê o talento que eu te dei? O que você fez com ele? Uau. Essa foi a virada de chave. Uau. Então, se o meu talento virar 2, já está excelente. Que coisa linda. É multiplicar. É sobre isso. Sozinho, eu lembro daquele áudio que você mandou. Amanhã eu vou palestrar num colégio. Fomos convidados também, né? A Renata falando, eu lembrei. E algo que me tocou muito foi
a transição de carreira, né, Uhum. depois de um tempo, por conta de um chamado de alma, Uhum. tá sendo muito comum, Sim. cada vez mais comum. Aí eu Sim. pergunto, por que que isso tá acontecendo agora? Será que é porque a gente tá tendo mais acesso a conhecimento e tá conseguindo entender mais o que a alma da gente pede? Né? E lógico, quando a gente é direcionado para uma profissão, a gente tem 17 anos, se diz. Uhum. Muito Qual a cedo, né? maturidade que a gente Sim. tem para a gente poder decidir um negócio desse, Uhum. né? E além disso, ainda não tem esse suporte social para quando a Uhum. gente fala assim, olha, eu estudei 5 anos, por exemplo, eu fui até o 7º período de psicologia. Psicologia. Sim. Vocês imaginam o que é para quem tá perto de mim, faltando 1 ano e meio para terminar, e falar assim, mas você tá maluca? Só que em 1 ano eu fiz tanta coisa. Pra mim, não ia fazer sentido, porque era estar, eu não queria atuar em clínica, eu não queria fazer aquilo. Eu falei, eu preciso agir rápido. E eu não me formando, sendo uma menina de, acho que 20 anos, as pessoas já me criticavam. Imagina uma pessoa que já está estabelecida, já investiu em consultório, já tem uma cartela de clientes, né? Toda aquela... Gente, é muito chamada, é muita indignação, né, Sol? Mas eu Sim. queria que você falasse sobre essa questão de ter que escolher tão cedo uma profissão, né? Dessa cobrança toda. Você fala assim, o porquê de eu escolher? Não, o fato de ter que escolher tão cedo e depois O que causou depois isso? pensar assim, poxa vida, e aí o tempo foi passando, poxa, mas eu tô aqui, o porquê que eu tô aqui, eu não quero fazer isso, mas e se eu for pra lá, sabe esse conflito de vou sair? Conta pra gente como que foi isso. Tá, exatamente, você fala da indignação, né? Da o momento que indignação. eu fiquei indignada. É interessante porque nesse período da pandemia que eu estava fazendo terapia, né? Ela fez eu lembrar que a minha primeira opção, na verdade, não foi odontologia, foi psicologia. E aí depois eu comentando com meu marido, ele falou que ele falou, você vai fazer psicologia? Não, faz odontologia. Então, por influência do meu namorado, que hoje é meu marido, ele falou para eu fazer odontologia. Mas fui muito feliz e eu entendo, e a terapia me mostrou que foi importante, como eu era muito tímida, a odontologia foi muito importante, porque imagina eu psicóloga, extremamente tímida, vem algum cliente, algum paciente, me confronta e eu muito tímida, insegura, né, quer dizer, cadê a minha postura, né, então, hoje eu creio que Deus realmente faz as coisas que a gente não entende, e o que a terapeuta falou, Sol, você, como dentista, a dentista que fala, o paciente fica, né? Então a gente faz várias perguntas e o paciente só fica, exatamente. né? Quando o paciente vai falar, não tem jeito, fecha a não boca, tem jeito não de fecha falar, a né? Vamos boca porque combinar. vai molhar os dentes, né? Então foi quando eu comecei a me sentir segura para me expressar. Para eu falar, Olha né? Porque imagina, eu que tinha que conversar. Naquele momento, às vezes, não tinha Sensacional. mentalidade, Então, né? hoje eu entendi claramente que a odontologia me preparou para hoje Meu estar aqui, para fazer essa Deus. transição de carreira, para ser terapeuta hoje. Que lindo. Né? Então, e outra coisa, eu escutar a história do paciente. O paciente vem com dor no consultório, não só a dor física do dente, a dor psíquica mesmo, né? O paciente, ainda mais prótese, leva muito tempo pra gente. É um processo, né? muito grande, é um tempo muito grande que a gente fica tratando da boca do paciente. E então a gente acaba tendo muita intimidade com as histórias do paciente. E eu fiz a transição de carreira há 3 anos, mas há muito mais de 3 anos que eu já fazia terapia, porque eu fiquei com depressão 2 vezes, então foi através da minha depressão que eu fui procurar terapia, comecei a me entender, comecei a entender um pouquinho da psicologia e levar isso para os nossos pacientes que tinham dores, as suas dores físicas e emocionais. Então aí eu já comecei a praticar, né, a minha futura profissão, que eu não fazia nem ideia que eu ia fazer transição de carreira. Acontecer. Mas a indignação maior, Qual o processo foi o dia, começou, né? mas o processo começou quando eu fiquei 3 anos da minha vida fazendo oração para Deus e perguntando por que eu tô com esse vazio Ai, tão meu grande, Deus. É terrível esse essa buraco, frase. Uhum. sendo que eu tenho meu filho já,
a minha profissão estabelecida, o dinheiro, que eu estava feliz financeiramente, com a minha casa, com meu filho, com meu marido, e eu tinha vergonha de falar que eu estava Infeliz, que insatisfeita. estava Meu faltando algo. Deus. E aí eu fiquei 3 anos da minha vida procurando essa paz de espírito. Então eu procurei muitas igrejas também, e eu falava, Deus, me ajuda, eu preciso tirar essa angústia horrorosa que eu tô aqui. Então eu quase me separei do meu marido, Olha porque eu isso. achei que o problema é marido, Era. né? A gente sempre acha que é o outro. E aí eu fui procurando. É o meu marido? Tá, resolvi, não é meu marido é maravilhoso. Quem não tá entendendo o que fase que eu tô e o que eu quero e o que eu vim fazer aqui sou eu. E aí eu fui sanando. Será que é minha profissão? Mas é o Uau. quê? E aí dentro da profissão eu tentei fazer uma outra especialidade. Na pandemia estudei uma outra subespecialidade. Aí eu entendi que não era aquilo. Então eu fui minando aquilo que talvez eu achava que era essa minha angústia. Até que eu entendi que era a minha transição de carreira. Que era o meu Gente, chamado de processo. alma, essa angústia, essa insatisfação, era algo na alma, que eu entendi que Deus estava me chamando para fazer algo maior, eu precisava impactar, ajudar mais pessoas fora do consultório, porque como eu ficava às vezes um período inteiro, o dia inteiro, 4 horas, com aquele paciente só, estava sendo muito devagar eu falar sobre né, tirar a angústia do paciente, então eu precisava sair daquele ambiente do consultório para levar esse conhecimento, né, aquilo que eu passei, a minha história para outras pessoas. Sabe que, gente, eu tô impactada com isso, porque olha como que é, né, o processo. Quantas pessoas que não tá insatisfeita, ela não tem esse cuidado de procurar onde você fez um processo eliminatório ali. É isso daqui? O que que é uma pessoa, né, que se autocritica, né? O que que é uma pessoa que tem um repertório de linguagem para poder entender isso? Sim. Agora eu pergunto, quantas pessoas têm isso? Né? No seu Difícil. método, inclusive, você aplica lá algo que a pessoa vê as áreas da vida e Sim, critica ali as áreas da vida, né? Exato, o método alma. No método alma. Então, eu vejo que é muito desse cuidado. O mapa não é o território, mas o mapa é o início de alguma coisa, Sim, né? exatamente. Então, é o olhar, o cuidado ali de você perceber e falar, não, mas não é isso. Mas, gente, vocês imaginam o tempo que isso não leva? Olha a curadoria que não é. Exato. Por isso que é importante pedir ajuda. Sol foi estratégica. E não foi na estratégica, no método, a estratégia dela começou no momento em que ela falou, preciso saber quem, porque eu não estou sabendo como, né? Eu sei que tem algo, tá apertando o meu coração, vou criticar. O que tá mais perto de mim, a proximidade, né? Aonde que estão os seus ambientes? O que os ambientes, quais são os repertórios que o seu ambiente está te trazendo? Porque através do seu repertório você vai saber exatamente, é isso daqui, é isso dali, é isso dali. Ela primeiro foi no repertório que estava mais próximo, é o esposo? O que eu conheço dessa área da minha vida? Qual repertório eu tenho dessa área da minha vida? Qual repertório que eu tenho dessa? E aí ela chegou no ponto e ela entendeu que era um movimento que precisava ser feito. E você tentou negociar em algum momento com esse desejo seu de ir para a vida? De ir para esse movimento? Vem muitas dúvidas, né, Jaque? A gente, quando chega esse momento realmente de você fazer essa transição de carreira e você seguir o seu chamado, as vozes vêm e parece que quer te parar, né? É o que eu falei, parece que você tá velha, pra que isso? Mas aí chega um momento que o chamado é tão forte, essa inquietação, essa indignação com a vida que você tá levando, de insatisfação, de você não estar sendo plena em tudo que você está fazendo, e plena eu digo em tudo mesmo, na sua área profissional, pessoal, e você começa a sentir uma inquietação mesmo para mudar, para você ser uma esposa melhor, uma mãe, uma filha melhor, uma profissional melhor, você se desenvolver intelectual e espiritualmente. Uau. Então é muito natural, né? Porque às vezes a pessoa pergunta, como que você começou? Essa é a inquietação. Então, se você está inquieta, se você está insatisfeita e você não tem noção que área da vida que é, porque eu não tinha noção em que área da minha vida me incomodava tanto. E eu achava que era meu marido, era dentro de casa e não era, muito longe disso.
Então, a gente precisa realmente procurar ajuda, né? A gente não pode ter esse medo, essa vergonha de expor a nossa vida. Procure um profissional que você confia, né? É tão mais rápido a gente ir em conjunto, nós aqui que estamos nessa mentoria, né, Rê? O quanto que a gente cresceu. Hoje mesmo, a aula de hoje, a aula só de manhã que nós tivemos hoje com a Jaque, a gente já teve essa sensação de, uau, eu tô mais segura, né, Rê? É uma remissão do tempo. Remissão do Realmente tempo, exatamente. É uma evolução incrível, incrível. Exato. Muito bom, isso eu achei sensacional. Esse ponto eu não tinha percebido ainda, Sol. Nessa transição de carreira, né? A curadoria que é necessário fazer, né? Sim. E o legal é você pegar, por exemplo, você fala assim, não, mas ela teve essa clareza, ela foi partindo por eliminação. Uhum. E ela já estava com a vida financeira dela resolvida, então por isso que eu acho que se torna difícil. O meu caso, por exemplo, eu também já, de certa forma, estava resolvida, né? O meu marido é provedor e tá tudo certo, então para que eu vou mexer com isso? Uhum. Agora, a pergunta é, a Sol começou a fazer por eliminação, depois buscou a ajuda de um profissional, depois foi se encontrando. Eu, de certa forma, eu sentia isso, mas como todo mundo vive, né, levanta, acorda, faz as suas atividades, eu estou sendo excelente como esposa, estou sendo excelente como mãe, às vezes menos, às vezes mais, e quando você começa a se perguntar e vai gerando aquela provocação, quantas pessoas nem fazem essa pergunta? Uhum. Quantas pessoas começam a fazer essa pergunta e não busca a ajuda de uma pessoa e acha que não, que é coisa da cabeça dela e que pode continuar? E quantas pessoas nunca não vão nem chegar a fazer essa pergunta? Seja pelo ambiente que elas convivem, seja por falta de tempo e seja simplesmente por achar que a vida se resume a isso. Levantar todos os dias no automático, porque nós fomos criados para isso. Né? A nossa estrutura, existe aquele estudo lá, né? Os ratos, né? Nós somos feitos para isso. E isso, tem gente que lucra com isso. Exatamente. E o processo é exatamente esse. A corrida dos ratos, a corrida dos ratos. Então, quantas pessoas não vão nem chegar a se perguntar isso? Elas não vão ter essa clareza jamais. Jamais. Né? Por isso que o nosso mentor fala, né? Novas pessoas, novos lugares, novos conhecimentos, novas oportunidades, né? E crescimento. Sim. Então, eu acho que é exatamente isso. É linear. O que nos pregam é algo que é um caminho linear. Então, você vai, casa, tem filhinhos, pega uma profissão, arruma clientes e vai até o final da vida. Daí, quando você estiver bem cansado e você tiver uma estabilidade financeira, você vai aposentar. E aí, tá tudo bem. Tudo certo. E quando fala assim, olha, seguinte, duvido se alguém tivesse contado pra vocês que vocês iam passar, que você ia fazer, uau! Você vai estudar 5 anos, vai ser bem difícil. Vai ser muito difícil. Aí você vai ter que mudar 19 vezes, você vai ter que abrir mão da sua carreira por 19 vezes. Aí você vai ter filhinhos. Imagina isso. Aí você vai tentar se sentir útil na sociedade, você vai se sentir uma inútil, mas você vai estar cuidando de casa, você vai estar cuidando de filho, construindo um ser humano, que isso é um baita de um trabalho. E que, de certa forma, se você estiver fazendo isso corretamente, com excelência, você está, sim, fazendo um favor para a sociedade, né? Exatamente. Sim. Mas não é o que nos pregam. Não. Sim. Vai, e aí... Se você estiver insatisfeita, olha para si e entenda que você tem que ter gratidão. E que se você estiver se sentindo mal, é porque você é uma ingrata. E você não pode falar nada. Não. Porque você já tem dinheiro. O que tá te faltando? Exato. Tá te faltando alguma coisa? Exatamente. Exato. Não, você é louca, né? Você tá doida? O que tá te faltando? Né? Você tem... não tá faltando nada em casa, seus filhos estão com saúde, você tem um marido, você tem uma casa, tá te faltando o quê? Por que você tá querendo mexer com isso agora, a essa altura do campeonato? Exatamente. Porque você tá insatisfeita, né? Tá maluca, né? É como se fosse uma agressão falar que a sua alma tá gritando, né? E se você não estiver no ambiente correto... Muito provavelmente você vai sair muito, como a Sol falou, muito culpada, muito frustrada e vai se calar. E aí sabe o que vai fazer? O que é normal? Tomar remedinho, né?
você ter depressão, porque isso sim é um caminho natural hoje em normal. dia, É. né? O caminho natural não é você ouvir tua alma gritando e tacar o pé na porta e falar assim, eu vou fazer custe o que custar, respeitando princípios, respeitando, Claro. né, a minha estrutura, a estrutura inicial das coisas que a gente tem sim que respeitar, mas eu vou meter o pé na porta e eu vou fazer o que precisa ser feito, né? Então, assim, essas meninas aqui, inclusive sigam elas, Renata Matos, BC, Sol.Mayumi. Sol.Mayumi. O Ierabi vai colocar ali pra gente. Sigam elas. São pessoas de valor, pessoas que já passaram por esse processo e elas têm recurso de linguagem para conseguir contribuir caso você esteja passando por esse processo hoje. Conta pra gente, você tá atuando lá com os educadores. O que você olha e você bate o olho, um ponto só, que você bate o olho que você fala assim, se isso mudar, tudo muda. Eu entendo que o ponto-chave é que nós estamos sendo formadores e nós, eu me incluo porque eu sou mãe. Os professores, às vezes, são professores e também são pais e mães. O ponto-chave é nós não termos a compreensão da nossa identidade. Ninguém ensina isso pra gente. Ninguém forma isso na gente. Então, tem uma série de coisas, né? Nós somos tudo aquilo que a gente vê, ouve e sente. E nós, como formadores, vamos replicando para as crianças, né? Para os meus filhos, os professores para os filhos deles e para as crianças do colégio. E isso vai se replicando. Aquilo que eu trago de trauma, o que eles trazem de trauma, nós vamos replicando isso para as crianças. Essas crianças vão crescendo, também cheia de traumas, e isso vai virando um ciclo. E ninguém corta esse ciclo, porque nós não temos essa compreensão. Eu tive uma infância conturbada, sou grata, porque o que eu sou hoje é fruto dessa infância. Só que pessoas não tão preparadas ou com o meu temperamento ou com um temperamento diferente, pode ser que não teriam tomado o mesmo caminho que o meu. A resiliência poderia ter sido totalmente diferente, ou às vezes não poderia ter nenhuma resiliência. Cada ser humano é um. Então, o que aconteceu comigo, isso não é uma conta exata. Ah, você é assim porque aquele ambiente não foi tão bom e isso te formou. Não, às vezes poderia ter sido o mesmo ambiente, mas formado uma pessoa triste, uma pessoa depressiva, revoltada, cheia de problemas, agressiva. Provavelmente eu não teria formado a minha família, provavelmente eu não ia querer saber de casamento, de ter filhos. Então, essa conta não é exata. Exato. Da mesma forma, a gente tem pais e mães que tratam super bem os filhos, professores são cuidadosos, só que, infelizmente ou felizmente, esse jovem, quando chega na vida adulta, ele também não tem esse conhecimento. Então, ninguém fala pra gente, ninguém estuda inteligência emocional, ninguém estuda formação. E esse, para mim, é o ponto-chave. Nós estamos sem o conhecimento e a ignorância está nos matando. Uau! Forte, né, Sol? Forte. Muito. Muito. O que você olha, um pontinho que você bate o olho quando eles chegam lá? Também, talvez, perdido na profissão, perdido... Eu tô falando de profissão porque é um ponto, assim, muito crucial, né, na história da Sol. Mas você trabalha com outras frentes também, né? Outras demandas, trabalha com jovens também, sim, né? Sim, Você atende pessoas jovens, atende engraçado que era o que a gente tava conversando, né? Que você falou assim, eu vou trabalhar só com mulheres. Que teve os mesmos problemas que eu. Depressiva, insegura, tímida, né? Exatamente. E aí a gente se engana, né? Como se fosse a gente que escolhesse. Exatamente. E aí começou a chegar senhores, homens, né? Que eu falei, não vou atender só homens, né? Só mulheres. E aí começou a chegar homens, no primeiro ano só mulheres, no segundo ano só homens, e daí agora só jovens, né? Olha, gente. E por quê, né? E eu falava assim, Deus, por quê? Por que se eu queria trabalhar só com mulheres? Eu nem entendo de homens e crianças, né? E jovens. E por que isso? Porque eu entendi que não é sobre o sexo masculino e feminino, é sobre cuidar, é sobre olhar para a alma da pessoa, é sobre esse cuidado, você olhar além do que tem, do cabelo longo, não é sobre
o sexo masculino ou feminino, e sim sobre o que ela tem, o que ela traz na alma, o porquê que essa alma está doente, o que levou essa pessoa. E é o que a Rê falou, eu concordo plenamente no que a Rê falou. É porque a sua identidade dessas pessoas, elas estão feridas, elas não estão clarificadas. E quando eu entendi, quando eu senti, não é nem entender, porque às vezes a gente entende, mas a gente não sente, né, quem nós somos. Por isso que o método alma eu falo muito do sentir. Você precisa entender o que você está sentindo. Esse sentir está te levando a quais atitudes, Uau. né? O que esse sentimento, como que você vai mudar esse sentimento para que você mude as suas atitudes? Porque se a gente parar para pensar, né, Jaque, tudo está no sentir. Se eu sinto alegria, eu vou acordar feliz, eu vou trabalhar bem, essa remissão do tempo, você consegue fazer várias coisas quando você está muito feliz e muito animada, mas quando você está deprimida, introvertida, não flui as coisas. Então, o que eu vou fazer? Como que eu vou tratar a minha alma, esse meu sentimento, para que eu possa fluir em todas as áreas da minha vida? Trabalhando a sua identidade. Você tem que saber quem você é e realmente qual que é o seu propósito divino. Não é o propósito do homem, né? E isso para mim era muito distante. Mas quando você começa a sentir isso, essa incomodação, é igual a Jaque fala, essa inquietação, essa indignação, você fala assim, eu não posso ficar, eu não posso fazer mais o que eu faço, eu preciso mudar. Não sei o que é essa inquietação, não sei para onde eu vou, eu preciso de ajuda. Né? E aí quando você toma essa decisão de dar o primeiro passo, as pessoas vão chegando até você. Meu Deus, você põe o pé, né? E Deus vai colocando o chão realmente. Eu gosto de falar, abrindo. abraça o teu propósito, que ele te abraça. Isso. Exato. E ele vai te dando todas as É condições. exatamente isso. Vai trazendo pessoas estratégicas, vai abrindo portas estratégicas, vai dando discernimento que fala, Exato. como que eu entendi isso? Onde que eu aprendi isso? Você vai recordando de Isso. o recurso já tá na gente. É automático, né? Nós, Já tá somos, em nós somos o nosso melhor recurso. Exato. Quando Ponto. você vai somando as pecinhas, elas vão se encaixando. Nós estarmos aqui, né? Existir esse método hoje, tudo isso você vai vendo como que Deus vai trabalhando, como que tudo é tão Exato. perfeito. Exato. As coisas vão se encaixando e você começa a se lembrar, nossa, aquilo que eu vivi foi por isso. Se eu não tivesse vivido Isso. aquilo, hoje eu não poderia estar onde eu estou. Se eu não tivesse decidido, aquilo foi essencial para eu tomar essa decisão aqui hoje, para eu ter consciência. Então, assim, é um Lego. E vai se encaixando, é desafiador, mas é aquilo, abraça o propósito, que o propósito te abraça, é isso aí. Sensacional! Vocês gostaram? Se vocês gostarem, então coloca sim! E compartilha com 10 Jaque. pessoas. Ó, seguinte, acompanha elas lá nas redes sociais. Esse trabalho que nós estamos fazendo, precisamos de multiplicadores. Então, se você for lá na rede social e se identificar e compartilhar, essas mensagens vão passar mais rápido. E a nossa sociedade, sabia que tem pessoas esperando a próxima geração muito pior do que essa? Eu não me conformo. Eu não me conformo. Nós estamos trabalhando para que a próxima seja melhor do que a gente. Melhor que a gente. E você pode ser o mensageiro, você pode ser a ponte. Exato. Vai lá, compartilha a mensagem, que você também vai estar trabalhando. Você vai ser cumprir o papel do trabalhador da última hora, né, que a gente vem falando. Você é um carteiro do reino. Se essa mensagem fez sentido para você, se você se sentiu identificado, se você hoje vive essa indignação, não fica pensando que isso é coisa da sua cabeça, isso é o seu trabalho. Não. Se isso te tocar, você está recebendo um chamado nesse exato momento. E você é um carteiro do reino. Então, comenta, compartilha. Viva esse processo, nós estamos aqui para ajudar, nós somos um grupo de 7 mulheres, somos o primeiro grupo dessa mentoria e vamos formar muitas outras pessoas com a graça do Senhor. E se você sente o chamado, compartilha e segue a gente lá nas redes sociais que a gente pode ajudar você. É blogueira ou não é? A gente Já que vai posso falar se só uma formando. coisinha? Deve. Ó, a Rê falou agora, né? Se for um chamado.
E uma coisa que me veio agora também é assim, se você tá indignado, se você tá insatisfeito, se você tá incomodado, se você acha que você é incapaz, se você acha que você não tem para onde ir, não tem como mudar a sua profissão, não tem como você sair de algo, tá te incomodante, tá te deprimido. Ai, é mentira, gente, é mentira, porque por muitos anos eu acreditei nisso, por muitos anos eu acreditei que eu não era capaz, que eu jamais imaginei estar aqui hoje, aqui com a Jaque, aqui no podcast. Então, creia e faça, começa a decidir a agir. Não fique pensando como você vai fazer, quem que vai te ajudar, mas tome a decisão de você falar assim, eu tô indignada, eu não aceito isso. Não aceita. Se você tá indignado, se você tá insatisfeita, entristecida, não aceita isso pra você. Que as pessoas vão começar a vir na sua vida. Gente, se sentir, você pode até não saber o como. Se você não souber o como, você vai direto no quem. E as coisas acontecem. E acontece Ou manda rápido, uma mensagem pra nós, né? No Instagram. Manda uma e a mensagem gente pra fala gente com que a gente vocês. vai Pronto. direcionar vocês pro como e com Isso, quem. a gente pode nem resolver, mas a gente pode te auxiliar. Exatamente. A gente tem uma máxima aqui de que o movimento cura. Se você hoje tá dentro de casa, depressivo, e você não sabe o que fazer, bata numa loja e pergunta se tá precisando de vendedor. Sabe, vai carpir um lote, literalmente, eu tô falando sério, porque às vezes eu vou lá, abro o... Vocês viram a minha plantinha lá, né? Vi. Eu plantei junto com meu pai. Então, vai carpir um lote, vai fazer alguma coisa, não fique no lugar onde você está. Eu sei que nós sabemos que você tá viciado nisso, porque a gente acaba criando sinapses neurais de acordo com o ambiente que a gente tá, no estado que a gente tá. Não é fácil e não vai ser fácil para ninguém. Porque nessa vida aqui, nós temos as recompensas por uma questão de estrutura da natureza. Nós seremos recompensados. Mas a nossa vida, nós não nascemos para ser recompensados. Então, a nossa busca não tem que ser por recompensas. A nossa busca tem que ser por fazer sentido nesse mundo. E é por isso que muitas vezes a gente fica doente, fica aí nesse estado vegetativo. Então, se você se encontra nesse momento hoje, não importa o nome que tenha essa dor, levanta e haja. Nem que seja agir para pegar o celular, clicar lá na Mayumi, na Costa e na Matos e clicar. Vou compartilhar. Oi, Renata, tudo bem com você? Olha, a minha situação tá assim, o que você faria no meu lugar? Talvez, eu acho isso difícil acontecer, a resposta não vai vir delas, mas vai vir de algum lugar, porque você está em movimento. Então, essa máxima é algo que tem norteado a nossa vida, o movimento cura e o recurso vem, é só você agir. Então, por isso que esse nome, método A, tinha milhões de nomes, as palavras podem se compor de diversas maneiras. A gente decidiu colocar o A, o J, o A e o H. Se você me perguntar do H, eu ainda não sei. Mas ele tá ali, por quê? Porque ele precisa compor toda uma estrutura. Haja, apenas haja. Isso vai te curar. Uma última mensagem para tocar o coração dessa galera que tá assistindo a gente. Gente, entenda uma coisa. Se você não sair do ambiente em que você está inserido, se você sente que está faltando algo na sua vida, a primeira coisa, comece a mudar as coisas que você escuta, o que você ouve. Se conecte com pessoas que você olha para elas e gostaria de ter uma vida semelhante à delas. E eu não estou falando no sentido de inveja. A pessoa que está feliz, a pessoa que está em paz, a pessoa que está bem resolvida, ela leva a paz para os outros. Nós estamos aqui para ser sal e luz na vida dos outros. Quem tem paz não incomoda o outro, não faz fofoca. Então, se você tem uma pessoa que você olha e fala, que massa a vida dessa pessoa, a primeira dica, começa a ver como que essa pessoa leva a vida dela. O que ela faz quando ela levanta, se ela faz um exercício físico, as coisas que ela escuta, se ela está o dia todo ouvindo notícia, para de ver notícia, isso não vai levar você a nada. Cada vez mais você vai ficar deprimido, o seu cérebro vai entrar no estado de congruência e você vai ficar cada vez mais viciado, você não vai conseguir saber nem o início, o meio e o fim de nada. Então, a primeira dica que eu te dou,
Veja uma pessoa que você olha para a vida dela e não é no sentido de ter inveja. Uma vida que você fala assim, eu acho que a vida dessa pessoa é bem bacana. Começa a perceber o que ela faz da vida dela e modele. O que é modelar? Copiar. Tenta fazer exatamente aquilo que ela faz. Porque nós, seres humanos, pode parecer impossível você fazer algo. Mas a partir do momento que um ser humano consegue, você também consegue. E isso não é questão de inteligência, não. Isso é questão de decidir. Se você não está vivendo a vida que você quer, é porque você ainda não tomou a decisão que você precisa tomar. Uau! Tome! So, deixa pra gente uma mensagem pra essa pessoa que tá precisando te ouvir hoje. Eu acho que simplesmente decidir, é igual a Rê falou, decida agir. É o que tá aqui, ó, no método Haja. Você tem que entrar em movimento. Independente se você tá feliz, muito feliz, insatisfeita, deprimido, você precisa agir. Se você tá bem, dá pra melhorar. Se você tá bem, você pode ensinar mais o outro, abrir a sua boca, fazer algo diferente, ser modelada. Se não, se você tá se sentindo deprimida, insatisfeita, haja igual. Mas como? Agir como? Faça qualquer coisa, que seja acordar mais cedo, vai caminhar, não tenho tênis, vai caminhar, não tenho tênis, não tenho dinheiro para fazer academia, faz exercício com o seu próprio corpo, tem muita coisa na internet, vai ler um livro, escuta um podcast. Eu não sei o que você está precisando, mas você precisa agir. É igual quando eu estava na odontologia, eu estava numa angústia, eu achava que era o meu marido. Eu agi como? Agi mal, falando, eu quero me separar. Perfeito, mas eu agi. agiu. Mas nesse momento, o que aconteceu? Não foi o que solucionou o problema. Mas eu agi falando aqui pro meu marido, olha, eu não estou satisfeito por isso. Já pensou se eu ficasse calada, né? E falar assim, ó, eu simplesmente vou separar. Não, eu agi, falei, olha, marido, eu tô insatisfeito por isso. Foi quando a gente conversou, nós decidimos agir, procurar uma terapia, resolvi aquele problema. Uau. Tá, ainda eu tô angustiada, haja de novo. Perfeito. Onde que eu vou? Não sei, eu vou fazer um outro curso em odontologia. Fiz, não era aquilo, não era a odontologia que estava me incomodando, tá? Eliminei, haja, fazer o quê? Procura terapia e você vai eliminando as áreas da sua vida. É o que eu falo, às vezes você não sabe o que está te incomodando, mas faça alguma coisa. Decida agir. Se movimente. Se movimente. Se Perfeito. movimente. Ou seja, não é sobre agir certo, é sobre agir. Exato. É sobre agir. Exato, você não vai acertar sempre. A gente precisa errar muito para ser boa, né? Exato, Em algo. exatamente. E um grande ponto pra gente fechar esse episódio maravilhoso, que eu sei que você tá amando também. O agir, o errar, ele é intrínseco à vida. E por que você tem medo de errar?